o povo de Deus, os hebreus, acabaram de se tornar a nação de Israel, a nação prometida por Deus. Tinha acabado de sair do Egito. E quando o Senhor dá os princípios da sua santa lei a cada um deles, nós vemos que quando chega nesse contexto, o que o Senhor estava com desejo de tirar do coração do povo era a imoralidade do Egito, era a idolatria qual estava enterrada dentro dos seus corações, a qual eles não conseguiam esquecer dos deuses do Egito. Assim como já foi falado aqui essa noite acerca dos ídolos de Balaíns, Astarotes, o Egito estava imperado ainda no coração de Israel. E o Senhor agora chama Moisés para subir até o Sinai. E quando ele sobe no Monte Sinai, o Senhor lhe permite ver o céu por dentro. O Senhor lhe permite ver a glória do céu. E quando o Senhor olha e mostra a Moisés, Moisés se depara com um tabernáculo. E Deus manda a Moisés: está vendo este tabernáculo? Agora tu vai fazer o mesmo no deserto. E quando ele faz o tabernáculo no deserto, o que o Senhor estava dizendo a Moisés é: agora eu vou me transferir, porque agora eu vou morar no meio do meu povo, porque agora é a morada de um Deus santo, no meio de um povo pecador, de um povo impuro, falho, imperfeito, mas que com a presença de Deus, esse povo, dia após dia, entenderá o que é uma vida em santidade. Aleluia, Jesus. E perceba que o próprio termo tabernáculo ou mishá significa morada, habitação. Era a habitação do Altíssimo, habitação do Eterno no meio do seu povo. Mas o que é interessante é que em meio ao tabernáculo, o Senhor firma o tabernáculo, e ainda no Sinai o Senhor dá os mandamentos a Moisés. Agora no livro de Êxodo, no capítulo 31, no versículo 18, vai dizer: e o dedo de Deus escreveu as leis para o seu povo. Perceba que muitas vezes nós não temos a compreensão do poder do nosso Deus. É como nós vemos a mulher que foi pega no ato do adultério, pastor. O que os fariseus e os escribas fazem? Eles pegam, levam elas até Jesus. Os mesmos fariseus que sempre tiveram a máscara tampando o seu rosto, porque perseguiam Jesus, porque tentavam matar Jesus, porque tentavam paralisar o seu ministério. Mas nesse momento eles tiram a máscara, chegam diante dele e vai dizer: Rabi, mestre, essa mulher foi pega no ato do adultério. Segundo a lei do Senhor, em Levíticos 20:10 e Deuteronômio 22:22, vai dizer que ela deve ser apedrejada. Mas o que o Senhor diz? Perceba que eles usam dois adjetivos, dois pronomes, e eles entregam a Jesus: mestre e Senhor. E na cultura judaica, toda vez que eles vinham dizendo esse adjetivo, este pronome Senhor, eles já estavam dizendo alguém superior, alguém que realmente é digno, alguém que realmente está acima de nós. E nesse momento eles usam esse argumento porque eles já tinham preparado todo o sistema, todo o jargão bem montado para pegar Jesus. Eles estavam já usando o sistema contra Jesus. E perceba que o que Jesus faz é um ato profético, pastor. Ele se inclina e no pó do tabernáculo, com o seu dedo, ele começa a escrever. O que eles não estavam entendendo é que, assim como o Senhor, em Êxodo 31:18, ele escreveu sobre as tábuas do Sinai os mandamentos, agora no pó do tabernáculo ele já estava escrevendo. Só que o que ele estava escrevendo, João não descreve, mas em Jeremias 17:13 vai dizer:
E o que chama a atenção é a atuação profética de Jesus, porque eles esperavam Jesus dizer para apedrejar. Só que a lei em Levíticos 20:10 e Deuteronômios 22:22 vai dizer que o homem e a mulher pego no ato do adultério deveria ser apedrejado, mas o homem não estava na história, mas o homem não aparece. O que eles queriam era pegar Jesus, porque eles sabiam que somente os romanos podiam preparar e apontar a pena capital. Era o que aconteceu em João 18, que vem dizendo: quando Pilatos olha e vê que Jesus não tinha nenhum motivo para ser crucificado, para morrer, era um homem justo, que não cometeu nada, ele olha para os sacerdotes e vai dizer: julguem segundo as suas causas, mas ele já mostra a intenção do seu coração: não nos é lícito matar ninguém. Eles sabiam que se Jesus dissesse apedreje, o que ia acontecer? Ele seria preso por Roma. Segundo, ele iria perder a sua mensagem, porque a mensagem de Jesus é a graça, o favor imeritório, o favor não merecido, o perdão aquele que pecou, o perdão aquele que se prostituiu, o perdão aquele que adulterou, o perdão aquele que viveu nas drogas, o perdão aquele que não viveu segundo a palavra. Mas perceba comigo que nesse momento, se ele dissesse para não apedrejar, o que eles iam dizer, pastor? Não está cumprindo a lei. Verdadeiramente é um falso Messias, é um herege, não é o Cristo. Só que o que eles não entendiam, porque diferentemente de cada um de nós que aqui estamos, temos os olhos espirituais abertos, e por ter os olhos espirituais abertos, nós vemos a palavra não como queremos, mas segundo o Espírito Santo revela, de uma forma verídica, verdadeira, como ela realmente é. E é por isso que eles não conseguiram ver o que João descreveu no capítulo 1: no princípio é o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E no versículo 14 ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eles não conseguiram enxergar que diante deles estava a própria lei, e jamais a lei vai defraudar a própria lei. Eles não conseguiram enxergar. E nesse momento a própria lei vai julgar, já que se expulsaram a lei. Então cadê Deuteronômio 17:6? Cadê as 2 ou 3 testemunhas oculares? Cadê Deuteronômio 19? O juiz. Só que Deuteronômio 19 também aponta que se o juiz foi iníquo, não será aceito o julgamento. E Êxodo 23 vai dizer: se a testemunha não for verdadeira, não procede o testemunho contra o réu. Naquele momento, Jesus já mostra a eles: o teu julgamento é ilícito. E quando ele escreve no pó da terra, perceba que em Números 5:17 vai dizer: se uma mulher fosse suspeita pelo adultério, eles levavam até a porta do tabernáculo, aonde estava o sacerdote, pegava o pó do tabernáculo, julgava em águas amargas, e ali o Eterno ia ver se ela é culpada ou inocente. Se fosse culpada, o Senhor amaldiçoaria; se fosse inocente, estava livre. Só que naquele momento, o que eles não entendiam, pastor, que as águas não seriam amargas, porque Maíshaí se abaixou e com seu dedo ele toca no pó da terra, dizendo: mulher, hoje o pó não será colocado em águas amargas, mas na fonte da água viva. O teu pecado está perdoado. Deus está dizendo para você essa noite: peguei o pó do tabernáculo, perdoa os seus pecados, verdadeiramente você sai restaurado. Perceba comigo que quando o Senhor toma o povo, ele leva até o deserto, e no Sinai ele mostra o tabernáculo,
E ele dá ordem para pregar e pegar o cordeiro, levar até o tabernáculo. E sobre o pátio do tabernáculo, a pia de bronze, o altar de bronze, onde era feito o sacrifício do cordeiro, pela expiação dos nossos pecados. O povo colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro, um ato de fé, a transferência de culpa, antes do momento da execução. Naquele momento, o verdadeiro culpado transferia a culpa. Só que o primeiro elemento, Deus estava acabando com a idolatria, como diz o versículo 7 do número 17 de Levítico, a qual nós lemos. E perceba, no segundo ato, era para ensinar que o perdão não é privado. O perdão, ele só é feito no altar, em meio à comunidade. Deus está dizendo aqui, perceba, quantos estão reunidos aqui essa noite, quantos estão diante do altar, a comunidade está reunida, e verdadeiramente o sangue do Cordeiro foi derramado pela expiação perfeita dos nossos pecados. Perceba comigo que o escritor aos Hebreus, ele vai dizer acerca do verdadeiro sangue, que é impossível que sangue de touros e bodes remova pecado. Porque o que acontecia? O sangue do cordeiro é como se fosse um cheque predatado, pastor. Ele tinha um tempo determinado, a qual deveria Deus ser reembolsado, a qual o valor verdadeiramente deveria ser pago. E perceba que em meio a isso, nós olhamos e vemos que em meio ao Yom Kippur, quando o sacerdote ele entra no tabernáculo, após o sacrifício, e com a bacia do sangue, ele começa a gritar, caparará, ou seja, o sangue clama por misericórdia. É o que vemos em Gênesis 4, que no solo, o sangue de Abel, ele clama por justiça, ele pede socorro. Mas o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 24, para fechar o versículo 24, na parte C, ele vem dizendo, o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. Aleluia. Porque o sangue de Abel, ele grita justiça, pague. Mas o sangue de Jesus é a própria nefesh, é a própria vida. E naquele momento era a vida eterna de Deus derramada sobre a cruz do Calvário. E o que ele, o sangue de Jesus, clamou: está pago, está consumado. Verdadeiramente nós estamos livres pelo sangue de Jesus. E eu quero trazer aqui alguns argumentos que comprovam a moeda do céu. Porque, como eu disse, o cordeiro era um cheque predatado, só que ele tinha um tempo determinado, a validade, a qual deveria ser pago realmente, porque ele não anulava o pecado, ele cobria. E perceba comigo que nessa mudança que o Senhor traz a eles, para trazer o animal até o tabernáculo, porque no Egito, o que era feito o culto do Egito? Eles pegavam o animal, sacrificavam, tomavam o sangue do animal, se eles começavam a fazer os ritos e diziam receber a força daquele animal. Naquele momento o Senhor já estava cortando a idolatria e dizendo a eles: os ritos passados, agora, idólatras, eu vou retirar, mas eu vou te mostrar para vocês que a nefesh, a vida, e o sangue, elas estão ligadas. Não há vida sem o sangue, porque o sangue é a força vital da alma, porque o sangue é o que traz a locomoção para o corpo, porque verdadeiramente o sangue não pertence ao homem, mas o sangue pertence a Deus, porque a palavra vem dizendo que a vida pertence a Deus. E veja que agora ele traz para o entendimento deles o que antes vocês sacrificavam tolamente, agora vai sacrificar pelo perdão dos vossos pecados. Agora será para que eu possa olhar para vós atentamente e
arrependimento, teve uma transformação. Porque muito se diz acerca do arrependimento, mas nós vemos emoções internas, pastor, tomando o lugar do arrependimento. Porque vem as lágrimas, vem o choro, dizemos que não vamos fazer mais. Eu sempre olho para Davi e eu consigo enxergar em meio a tantos adjetivos que faz ele ser segundo o coração de Deus, mesmo tendo muitos pecados. Mas o principal que eu olho é o arrependimento. Porque quando Davi se humilhava, se rasgava e com a sua cara no pó começava a clamar, pedindo a Deus perdão pelo pecado, o mesmo pecado Davi não voltava a cometer. Cometeu diversos, mas você não vai ver dentro da palavra Davi voltando a cometer o mesmo pecado, porque o arrependimento era da alma. O arrependimento era sincero. Quando ele recebia a repreensão do Senhor, mandava o profeta Natan chegar até ele, ele entendia o quanto ele tinha ofendido ao eterno da sua alma. Porque outro grande privilégio que Davi tinha de ser segundo o coração de Deus era porque ele era adorador. A essência da adoração é o que fez Davi ser segundo o coração de Deus. E em meio à essência da adoração, quando ele compôs belos salmos para adorar o Senhor, trouxe os salmos no entendimento da santidade e a soberania de Deus. E naquele momento, quando ele se arrependia, ele não voltava mais a cometer o mesmo delito, porque ele entendia: eu não posso trair novamente o meu Senhor, porque verdadeiramente Ele é o trono da minha vida. E quando aquele que tem entendimento da santidade de Deus, o seu arrependimento é sincero, é puro, é genuíno. E veja que quando nós olhamos e vemos a habitação do sangue, e o texto afirmar que o sangue e a vida estão ligados, nós vemos que verdadeiramente o Senhor estava mostrando algo quase que sagrados: o sangue e a vida, porque eles pertencem a Deus. Aleluia. Somente Deus pode tirar, somente Deus pode dar. E perceba que isso é tão precioso que o que o inimigo vai fazer? Vai tentar manipular o culto, pastor. Porque no culto, no Carmelo, a qual Elias desafia os profetas de Baal, o que acontece? Uma automutilação. Eles começam a se cortar, a se rasgar, a jorrar o seu sangue. Naquele momento eles estavam mostrando que no culto a Baal, a adoração era profana, a adoração não era pura, a adoração não era mostrando o prazer e a alegria da vida, mas o descontentamento com a vida. Porque a vida verdadeiramente em forma abundante, quando Deus delega a sua presença sobre a nossa vida, nós temos prazer dia após dia de viver com alegria. É como foi dito aqui pelo obreiro Juliano: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É o entendimento do salmista: eu ainda estou preparando as malas, serão 6 dias de jornada, enfrentando sóis caldantes, serpentes do deserto, escorpião, ladrões e salteadores, mas há uma alegria, porque eu sei que o meu Senhor está na casa. Eu serei renovado, eu serei transformado, impactado pela tua presença. E perceba que ele mostra essa essência vital, e ele conclama: o sangue e a vida pertence a Deus. É por isso que Paulo ele diz em Romanos 6:23 que aonde abundou o pecado, que verdadeiramente nenhum de nós tínhamos salvação.
mas todos estávamos mortos pelo pecado, que o salário do pecado é a morte. Porque pela moeda da desobediência, o homem perde a vida eterna. O homem perde o maior privilégio de realmente ter a presença do Eterno contigo. E perceba que Paulo, ele afirma que só para poder ter esse resgate, pastor, era somente com o sangue, mas um sangue precioso, um sangue purificador, não um sangue de bodes, não um sangue de cordeiro, mas do verdadeiro cordeiro pascual. Porque para perdoar o homem era somente a imagem e semelhança do Deus vivo, mas tinha que ser perfeito, tinha que ser cumpridor da lei, tinha que ser realmente alguém que não mancharia o teu ministério. E Jesus, pleno homem, foi 100% perfeito em tudo que fez sobre a terra. E o segundo elemento, Deus tem um banco. E perceba o nome deste banco no versículo 17, 11, nós lemos: eu vou-lo tenho dado. Eu vou-lo tenho dado. Porque em meio à falta da credibilidade do cheque predatado, 1500 anos por volta, após o Senhor ter criado a ação do cheque predatado pelo sacrifício do animal, vem aquele que verdadeiramente perdoaria, vem aquele que realmente iria pagar todo o débito da humanidade, aquele que realmente poderia dar a verdadeira moeda, a nefesh, a vida, porque somente o resgate poderia ser dado se o preço fosse pago, vida por vida, a vida de Jesus pela nossa vida, o sangue de Jesus pelo nosso perdão, verdadeiramente, somente a vida de Cristo Jesus para nos resgatar da lavação do pecado, da podridão deste mundo. É somente o sangue de Jesus que é perdoador, é restaurador, é regenerador, é purificador. Porque o nome do banco é eu vou-lo tenho dado. Porque no banco chamado Gólgota, ou Monte Caveira, Jesus deu a sua própria vida como sacrifício perfeito de expiação, para que hoje nós tivéssemos uma certeza: esse sangue me libertou, esse sangue me restaurou, esse sangue me comprou. Verdadeiramente, o sacrifício vicário oferecido por Jesus me trouxe uma percepção de vida, porque antes eu vivia entrelaçados pelas setas malignas e eu não conseguia abrir os meus olhos espirituais para enxergar que verdadeiramente a vida não depende do álcool, a vida não depende das drogas, a vida não depende do adultério, a vida não depende da prostituição, a vida não depende da pornografia, a vida depende de Jesus. Jesus é o dono da vida. Verdadeiramente, no banco chamado Gólgota, eles se preparam em oração para o sacrifício, acompanharia todo aquele cheque predatado que foi dado até ali. E perceba que mesmo no período interbíblico, os 400 anos do silêncio, pastor, eles continuaram oferecendo sacrifício. Só que o povo, pela falta de ouvir a voz divina, por intermédio de profetas, porque os profetas traziam a exortação, eles se corrompem ainda mais. Só que o profeta messiânico já tinha anunciado o preparador do caminho, porque a mensagem agora seria mais branda, seria mais dura do que todos os outros profetas anteriores. Ele já iria falar rasgadamente, abertamente, dizendo: arrependei-vos, raça de víbora,
é a mesma mensagem do início do ministério de Jesus, que Jesus ele vem pregando na Galileia, entre as terras de Zebulon e Naftali. Só que o mesmo profeta messiânico em Isaías, no capítulo 9, no versículo 2, ele vem dizendo: e veio o raio de luz sobre Zebulon e Naftali, que estavam vivendo em densas trevas. Já durava por volta de 725 anos a escuridão sobre a Galileia. Galileia já era conhecida como a Galileia dos gentios, a Galileia da imoralidade, a Galileia dos rejeitados, a Galileia dos abandonados, a Galileia da doutrina falsa, a Galileia dos hereges. Mas surgiu a luz, Jesus aparece, e o raio de luz apareceu, trazendo a esperança. Arrependemos, porque é chegado o reino do céu. Só que a mensagem do reino dos céus, pastor, é confrontante, é difícil aceitar, porque dentro dela tem um convite. E esse convite nos chama para ser transformados em uma nova criatura. Aleluia. Esse convite nos chama a entender: ei, agora eu os convido, você já não vai viver mais segundo os seus deleites, segundo os seus prazeres, a carne já não vai mais te dominar, mas dentro do contexto da mensagem do reino, Jesus já estava dizendo o mesmo que ele disse para a mulher samaritana no poço da verdade: dentro de você fluirá uma fonte inesgotável da água viva, porque se você me aceitar, o Espírito Santo habitará em você, e o Espírito habitando já não é a carne mais que tem o controle, mas o Espírito Santo de Deus te conduzindo a viver segundo a palavra. Agora, a fonte inesgotável jorrando é o Espírito nos conduzindo a viver segundo a palavra. A mensagem do reino trazia um confronto direto contra as nossas vontades. A mensagem do reino nos faz entender que o nosso ego ele não pode estar acima da vontade de Deus, que o orgulho tem que ser abatido, que eu não sou ninguém se não for a presença do Altíssimo, que eu não posso nada se não for a presença de Deus. Aquele que outra hora andava segundo o seu entendimento, agora desce do pedestal, começa em uma vida em obediência, em submissão, entendendo que isso é o princípio de Deus para a tua vida. Aleluia. Perceba, a esperança chegou, e Galileia obteve a maior parte da mensagem de Cristo. Enquanto ele estava na terra, os rejeitados, a doutrina desconfiada, os judeus olhavam e diziam: a sua doutrina não está correta, vocês se corromperam, porque há 725 anos antes de Cristo surgir e pregar, houve a miscigenação. Quando a Síria os dominou, misturou os povos, a etnia estava mesclada, mas não só a mistura do sangue, a mistura racial, mas veio a mistura cultural. A idolatria entrou, aonde só havia espaço para um Deus, somente para algo eterno. Agora entrou um vasto panteão de deuses, um vasto panteão de divindades. Agora havia Deus para tudo quanto é coisa, e a sua doutrina se tornou estranha. Mas Jesus vem para trazer o resgate. A mensagem do reino ela é confrontante, mas a mensagem do reino ela nos dá um norte, um direcionamento. É por isso que Jesus vai olhar para os seus discípulos e vai dizer: eu sou o caminho. Porque verdadeiramente a mensagem do reino traz novamente o homem caído, o homem que pelo
encaminhando a morte eterna, ao amassal do pecado. Agora a mensagem do reino, quebrando o nosso orgulho, nos coloca novamente de volta ao caminho e nos leva novamente ao centro da vontade de Deus, para que verdadeiramente nós possamos ter uma certeza em nossos lábios e em nosso coração essa noite: verdadeiramente eu estou no caminho, verdadeiramente Jesus Cristo habita em mim. Terceiro ponto para finalizar, perceba comigo, a conta foi paga, o sangue fará expiação. Perceba comigo que nesse período do silêncio, mesmo eles tendo a lei, pastor, o texto vai afirmar que eles nunca, mesmo tendo a lei, deram tanta importância para a lei. O que mais importava o povo eram as bênçãos terrenas, porque no tempo do rei Josias, eles perdem o livro da lei dentro do templo, não perderam fora. Josias, ele é lembrado porque ele foi o rei da restauração do culto, assim como o pastor disse aqui na abertura. Aquele que verdadeiramente entende o valor do culto, ele entende o valor da presença, ele entende que verdadeiramente Deus tem o poder de transformá-lo, que Deus tem o poder de agir de uma forma sobrenatural sobre a sua vida. Josias entendia isso, e é por isso que ele teve entendimento. Não tem que ser como os reis anteriores, eles foram pagãos, eles se esqueceram do eterno, eles se esqueceram de quem nos trouxe até aqui. É hora de restabelecer o culto, é hora de voltar à adoração. Só que tinha um problema: a palavra havia sumido, o livro da lei havia se perdido. E quando eles quebram os altares que estavam dentro do templo e começa a restauração do templo, o sacerdote acha o livro da lei, a nação se alegra. Mas hoje nós estamos vivendo um período semelhante a este. Temos diversos pregadores, mas a maioria dos pregadores se esqueceram do livro da lei, pastor. Se esqueceram e se preocupam apenas em alimentar o povo com uma falsa teologia, com entendimento errado. Se preocupam apenas em ganhar status, fama, reconhecimento. Tem uma mensagem melodramática, antropocêntrica, em que faz o homem entender que ele é o centro da vontade, quando quem ainda tem que estar no centro é Jesus, o dono da vida, o dono da existência. Glorifica o Senhor, porque você tem um pastor que ama a palavra, que se preocupa com a sua alma, que prega a verdade. Porque hoje muitos têm se iludido. Antigamente a preocupação nossa, pastor, há uns 15 anos atrás, era com a teologia da prosperidade. Hoje, a teologia do antropocentrismo. O homem virou o centro de tudo. O evangelho é em torno do homem. Tudo que Deus faz é pensando no homem. Eles estão acabando com a mensagem. A palavra tem se perdido dentro dos templos. Mas essa noite eu vim aqui como profeta de Deus, debaixo da autoridade dessa palavra, para dizer: Deus essa noite está levantando Josias, que acharão a palavra, e verdadeiramente o Senhor voltará para o centro do culto. Verdadeiramente a palavra será restabelecida, o culto voltará a ser ao eterno, Jesus voltará a ser o centro da mensagem, e verdadeiramente o valor da mensagem será o sangue que liberta. Perceba que
que para fazer a expiação perfeita tinha que ter 3 elementos: tabernáculo, sacerdote e cordeiro. No Gólgota, no madeiro estavam os 3 elementos, porque Jesus é o sacerdote declarado pelo salmista no Salmo 110, o sacerdote eterno, da linhagem de Melquisedeque. Jesus é o sacerdote de eternidade a eternidade, o verdadeiro sumo sacerdote. Jesus é o Cordeiro Pascual. Então, ali estava o sacerdote e o Cordeiro. Tiago, em Atos 15, no versículo 16, ele vem dizendo: nesses últimos dias foi levantado e reedificado o tabernáculo de Davi, o tabernáculo eterno. Não é o tabernáculo a qual foi levantado no deserto, não é o tabernáculo que foi levantado por Salomão de pedras, mas é o tabernáculo da glória eternal. Jesus Cristo, Ele é o verdadeiro tabernáculo. Naquele momento no Gólgota estava o tabernáculo, o sacerdote e o cordeiro, todos na pessoa bendita de Jesus. E agora a expiação estava completa. Aleluia. Deus. E com braços abertos ele clama dizendo: Telestai, está pago, está consumado. Verdadeiramente todo aquele que me aceitar como seu Salvador tem os seus pecados perdoados, tem a sua vida restaurada. Verdadeiramente o meu sangue o purificará, verdadeiramente o meu sacrifício o libertará. Jesus Cristo, a expiação perfeita, está aqui essa noite. Aleluia. Fala, Jesus. Porque Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Na cultura judaica, pela Mishivá, o entendimento era 2 sacerdotes e tinha que ter 10 pessoas para verdadeiramente ser feito culto na sinagoga e o Eterno se manifestar. Mas Jesus quebra todo o protocolo e ele me dizendo: aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, verdadeiramente eu estarei presente e vocês sentirão a minha presença, sairão renovados, impactados, porque verdadeiramente o culto foi restabelecido e o Rei da Glória é o centro do culto. É verdadeiramente a adoração é voltada ao centro de Israel. Jesus apontou, porque no culto deles tinha que ter 2 sacerdotes. Só que em 1 Pedro 2,9 Jesus vem dizendo: o Espírito Santo é uma oração de Pedro: diga aí, vós sois a geração eleita, sacerdócio real. Se no culto tiver 2 ou 3 de vós, a geração eleita, o sacerdócio real, o verdadeiro sumo sacerdote estará presente no meio de vós, porque verdadeiramente tem o entendimento da palavra, tem o entendimento da presença, porque verdadeiramente tem o entendimento da santidade do Eterno, e o culto estará completo. Aleluia. Se coloque de pé. Glória. A expiação foi feita para todos nós e por todos nós. Mas assim como em Levítico, precisamos pôr a mão sobre a cabeça do cordeiro no ato de fé. Porque é isso. Não é porque o sacrifício foi perfeito que eu posso voltar a cometer os meus delitos, que a graça vai me perdoar. Pecado prometido e pecado já mal intencionado, premeditado, não é sinônimo de arrependimento. É brincar.
ficar com Deus, mas que em todos os dias que tiver o culto eu tenha entendimento. As duas ações principais que o Senhor delegou em Levíticos: primeiro, para cortar o laço com o mundo, com o pecado, com a idolatria, e segundo, porque deveria ser um altar que verdadeiramente o meu pecado seria confessado. Então, que eu tenha entendimento todos os dias que tem culto, eu tenho a alegria de estar na presença do Rei da Glória. Eu tenho entendimento, eu estou indo tocar sobre a cabeça do Cordeiro, porque verdadeiramente a expiação foi perfeita, foi única. Já não tem mais a imolação do animal, mas o meu Senhor fez a expiação perfeita. E quando eu vou ao culto, eu expresso a minha adoração, a minha gratidão, pastor. Eu toco sobre a cabeça do Cordeiro no ato da fé, declarando a minha adoração, declarando a minha gratidão, em meio aos meus aleluias, aos glória a Deus que eu dou na presença do Rei da Glória. Que verdadeiramente nós possamos ter o pleno entendimento. Nós estamos no culto. E quantos aqui já tocaram sobre a cabeça do Cordeiro essa noite? Entendendo que verdadeiramente o vosso pecado foi perdoado. Eu convido você, essa noite, a fechar os seus olhos. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai, a Tua palavra foi apregoada aqui essa noite. Verdadeiramente, Senhor Jesus, nós estamos no culto. Verdadeiramente o sacrifício foi perfeito, a expiação foi perfeita. Nós vemos vidas restauradas aqui, Pai, e vemos vidas que sairão restauradas daqui essa noite, porque o culto no Calvário foi oferecido por cada um de nós. O culto do Calvário, em silêncio, o Senhor pregou a maior mensagem já pregada sobre a face da terra, porque em silêncio a mensagem que o Senhor pregou nos ofereceu o perdão, nos ofereceu a regeneração, mostrou o quanto o Senhor nos ama e quanto o Senhor deseja a nossa salvação. Pai, que nós possamos sair daqui essa noite gratos pelo seu sangue, gratos pelo sacrifício do Calvário, renovados por este sangue. Pai, que verdadeiramente nós possamos dar valor ao culto, porque no culto nós tocamos sobre o Cordeiro, não para fazer mais adoração, porque o Senhor já fez por nós com o teu sangue, mas agora tocamos sobre a cabeça do Cordeiro para expressar a nossa gratidão pelo teu sangue, pelo perdão que o Senhor teve para cada um de nós. Pai, renova-nos essa noite, restaura, cura-nos, liberta-nos, e que nós possamos verdadeiramente dar valor ao sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém.